aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Hoje, antes de orar com você, eu queria compartilhar uma palavra que tem como texto a disciplina da graça. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos são disciplinados pelo Pai. Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre posição e estado. Posição é aquilo que somos em Cristo diante dos olhos de Deus. O estado é a forma que nos encontramos no momento. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. Quando o nosso estado se torna ruim, o Senhor nos disciplina. O objetivo da sua disciplina é nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. A diferença entre posição e estado. Todos nós precisamos compreender que existe uma diferença entre a nossa posição e o nosso estado. O nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição permanece a mesma para sempre. Uma coisa é a nossa posição, outra coisa é o nosso estado momentâneo. Sua posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como filho, justo, santo, inculpável, nunca muda. Assim, a sua posição nunca muda, mas o seu estado sim. Às vezes que você se sente entusiasmado, outras vezes você fica deprimido, tem dias que você fica nervoso, há outros que você está de bom humor, cheio de alegria, há dias que você está generoso, outros que você quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria, outros dias de muita tristeza. Como você percebe, o seu estado flutuante e transitório. A tua posição diante de Deus é permanente e eterna. Sempre avalie com base em sua posição, nunca com base em seu estado momentâneo. Nunca avalie a sua posição com base no seu estado, mas sempre julgue o seu estado com base na sua posição. É normal pensar, hoje de manhã tive impulsos ruins, quase agredi uma pessoa. Agora Deus não tem uma opinião muito boa a meu respeito. Eu me deixei levar por aquela tentação. Agora Deus não tem uma boa opinião positiva a meu respeito. Como posso servi-lo agora? Como vou liderá-lo? Essa é uma situação muito comum. Permitimos que o nosso estado afete a nossa percepção de posição. Entretanto, aos olhos de Deus, o seu estado não pode alterar a sua posição. Assim, porque a sua posição foi conquistada por Cristo e não por você. Consequentemente, você não pode alterá-la. Permaneça na posição. Há um exemplo maravilhoso desde o princípio do Velho Testamento, quando o povo de Israel peregrinava no deserto. Ele precisou passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei Moabe, ele estava com muito medo de Israel. Contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse. Assim, Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel, e isso não pode ser revogado. Presta atenção. Números, capítulo 30, verso 21 e 22. Eis que para abençoar eu recebi uma ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele houve muitas aclamações ao seu rei. No verso 21, ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Veja que a afirmação é espantosa. Essa é a nossa posição na aliança, pois ele disse:
Das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não disse que havia pecado em Israel. Ele apenas disse que não os via. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Quando Ele olha em nós, não vê pecado em nós. Por que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo e nele havia o altar de bronze que aponta para a cruz. Todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando do nosso Senhor Jesus. A sua posição hoje está em Cristo. Estando em Cristo, quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Cristo não tem pecado. O seu estado pode ser eventualmente ruim, mas a sua posição é eterna divina. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora, uma vez que Deus disse que somos perdoados, justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que as suas muitas quedas e pecados podem fazer com que a sua posição mude diante de Deus, mas é mentira do maligno. O pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará sua posição de filho. Não ignore o seu estado. Uma vez que a sua posição é muito mais importante, será que devemos ignorar o nosso estado, pastor? Claro que não. Julgue o seu estado com base em sua posição, porque estou próximo de Deus. Sou justo aos olhos dele, pelo que Cristo já fez, porque sou altamente favorecido no amado. Posso pedir a Deus que me ajude a tratar com os momentos ruins. Quando não entendemos essa verdade, tendemos a julgar a nossa posição pelo nosso estado. Pensamos que a nossa posição depende de nós. Quando o nosso estado muda, concluímos que a nossa posição também mudou. O seu estado não pode alterar sua posição diante de Deus, mas é inegável que Ele também se importa com o seu estado. Ainda que momentâneo, pode mudar ou afetar a posição diante dos homens, seus testemunhos perante os parentes. Pode, por inclusive, tirar sua paz na mente por causa da comunhão com os outros. O seu estado pode também afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e até da sua utilidade na obra de Deus. Por tudo isso, ignore o seu estado. Temos ensinado muitas vezes que a introspecção é muito prejudicial à vida espiritual. Isso, porém, não significa que não devemos avaliar o nosso comportamento. Devemos fazer isso inevitavelmente sem cair na condenação do inimigo. Preciso dizer que existem dois tipos de autoavaliação, que resultam em autocondenação e acusação, o qual procede do diabo, e o outro que é saudável. Quando avaliamos as nossas ações para agir melhor, sabemos que a nossa posição não muda, e isso pode mudar o nosso estado. Reconheça a disciplina de Deus. Deus pode me disciplinar quando o meu estado for ruim? Sim, claro. Sua posição não muda. Ele o vê como justo, santo, como a natureza divina. Mas isso não significa que ele não vai corrigi-lo. A disciplina de Deus, porém, jamais muda a sua posição diante dele. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado não é filho. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todos os filhos a quem recebe. Não há contradição entre a disciplina de Deus e a sua graça. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta a sua graça. Um crente, depois de salvo, nunca perderá a sua salvação, mas evidentemente poderá ser disciplinado. A questão frequente eu ouço é essa: Deus disciplina? Antes de tudo, precisamos dizer que Deus não é um pai abusivo, que faz coisas horríveis com seus filhos. O Senhor Jesus curou todos os doentes que vieram até Ele, e não houve nenhum caso que Ele colocou doença em alguém para ensinar uma lição. Eu creio que o Pai jamais traz doença ou praga para os seus filhos. A extensão da correção
é na exata medida do seu amor. Se eu vejo meu filho cada vez fazendo coisas erradas, aquilo pode vir a resultar uma grande perca para ele. Vou corrigi-lo para impedir que ele sofra e perda. Quando amamos, corrigimos, nunca ignoramos. Deus, porém, não vai corrigi-lo lhe mandando uma doença ou dando um acidente de carro. Deus nunca age como um pai abusivo. Lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 9 diz: estais esquecidos da extorsão que, como um filho, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina perseverais, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que não o pai não corrige? Mas estais sem correção, de que todos se tornaram participantes. Logo saiba que são filhos são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigem e os respeitávamos. E não haveremos de respeitar muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? No fim do verso, nós lemos que estivemos debaixo da submissão ao Pai, então viveremos. Creio que o Senhor nos disciplina, mas não seja como for essa disciplina, vem o resultado é que viveremos. Quando estamos debaixo da submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca é morte. Quero orar por você, que a sua posição não mude, mas que você creia que Deus disciplina quando nós erramos. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, obrigado por essa revelação. Obrigado pela tua palavra. Que a cada dia sejamos mais vivos, cheios da verdade, cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Livra-nos da queda, da vergonha, da derrota. Livra-nos do fracasso. Consagramos o Senhor à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, filhos, netos. Tudo que nós temos é do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as armadilhas, as ciladas do inferno, para que no Senhor sejamos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.